Fala galera, seguinte, será que realmente dá para operar no mercado financeiro, na bolsa de valores, utilizando um celular, por exemplo? Será que é possível fazer isso, ganhar dinheiro com isso? Será que é seguro fazer isso? Muito bem, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre esse assunto, emitir aqui a minha opinião, falar os prós e contras, daí minha opinião sincera e talvez você até se surpreenda com o que eu vou dizer. Eu sou Carmine Cantuária e esse é o canal Renda Segura. Muito bem, galera. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a operar pelo celular, né? É que tipo de operação que a gente está falando, né? O quanto de dinheiro, né? Mais do que isso até, qual é o estilo operacional ao qual a gente está pensando em fazer. Então, vou aqui colocar algumas possibilidades que eu enxergo que dá para fazer em algumas situações e outras situações não. Então, por exemplo, se você quer fazer day trade, nada errado com day trade, desde que você saiba fazer, inclusive eu faço e gosto, mas se você quer fazer day trade no celular, primeiro que day trade é uma operação muito rápida e, em geral, você precisa de bastante informação. Então, você pode operar pelos gráficos ou pode operar pela leitura de fluxo, que é a leitura ali das ofertas e das realizações de negócios. Então, primeiro ponto é leitura de fluxo, ou seja, tape reading via celular, na minha visão, é impossível. Por mais que você coloque ali um Profit Mobile ou um outro aplicativo que tenha as ferramentas de leitura de fluxo, mesmo que você coloque o Superdom, você vai ter só uma parte dos elementos que você precisa para a leitura de fluxo. Ou você vai ter o livro de ofertas, ou você vai ter o histórico de negócios, o Times in Trade. Você não vai conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vai ficar deficiente a sua leitura, a sua análise. Sem falar que a tela é um pouco pequena para esse tipo de leitura. Então, na minha opinião, tape reading, né? Não importa qual seja o ativo, se é dólar, mini índice, impossível, decretado aí, impossível fazer pelo celular. Agora, se você for fazer no intuito de brincar, né, ser igual um joguinho ali, igual o IK Option, que você faz sem muita responsabilidade, no intuito de game mesmo, tá ali brincando no simulador, é outra coisa. Só que assim, quando você encara um simulador como uma brincadeira, você não leva como sério, né, como se estivesse operando na conta real, você está primeiro perdendo tempo, né? Não totalmente, porque você pode estar se divertindo fazendo isso, então não é uma perda de tempo total, mas essa não é a função principal da Bolsa de Valores do mercado financeiro, não é o entretenimento, não é só a diversão. Você tem tempo sobrando e quer brincar com isso num simulador, tudo bem, mas o ideal de usar um simulador é usar esse tempo para que ele seja construtivo, ou seja, você está simulando uma condição real do mercado, você está treinando para aperfeiçoar a sua mecânica operacional, a sua digitação, as suas habilidades mecânicas mesmo, né? O seu clique. Então, não faz muito sentido você levar um simulador na brincadeira. Então, acho que está descartada a possibilidade de fazer tape reading e day trade, por exemplo, utilizando um celular. Por melhor que seja o aplicativo, melhor que seja a boa intenção aí das plataformas, das desenvolvedoras de app, mas, cara, não dá. Tape reading por celular não dá, né? Vai aqui para um computador, aqui eu tenho 4 telas, não necessariamente você precisa ter 4 telas, bastam 2 para tape reading, é bem tranquilo, dá para fazer aí de boa, tá? Dá até para fazer com uma tela, fica meio capenga, mas dá também. Aí, ainda no campo do day trade, se a gente falar de análise técnica, né, que é a análise do gráfico, né, de preços, você precisa de menos elementos na tela. Nesse caso, bastaria um aplicativo com gráfico, né, e pronto. Você poderia estar, sim, fazendo ali um day trade pelo celular. Então, assim, por esse ponto de vista, né, da análise técnica, daria. Mas será que dá mesmo? Vamos analisar com sinceridade essa eficiência. Vamos analisar com sinceridade se realmente é eficiente operar utilizando um gráfico via celular, né, fazendo análise técnica.
Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Você precisa do gráfico, sim, você tem um gráfico na tela, mas você também precisa de confiabilidade, né, na sua conexão de internet. Por quê? Se você colocar ordem e a sua conexão cair, pode ser que o mercado vá a seu favor ou contra você e você não consiga fechar a operação. Então, você vai deixar de estar realizando um ganho ou até mesmo de realizar uma perda, né? E muitas vezes essa perda seria um valor menor. E aí quando volta a conexão, pô, já pulou teu stop, já está numa perda maior. Então, o que acontece? Operar pelo celular, mesmo utilizando o gráfico e análise técnica, necessariamente você teria que ter uma conexão de internet muito confiável. Isso seria equivalente a você estar operando no computador, no Wi-Fi, né? Seria a mesma coisa, que não é o recomendado. O ideal é que quando você vai usar o computador, você opere com uma internet cabeada. Para esse tipo de operação de day trade que eu estou falando, onde necessariamente você tem que ter velocidade, você vai comprar e vender, fechar a operação muito rápido, né? Então você precisa de estabilidade na conexão de internet. Isso aí é a condição primária para você fazer day trade. E aí, conhecendo o Brasil, como a gente conhece, não precisa nem citar todos os operadores, né? A internet no Brasil, em geral, por melhor plano que você tenha, você pode pagar o plano mais top, mais caro da sua operadora, que ainda assim não dá para confiar, né? Não importa se você mora numa cidade grande, numa cidade pequena, não dá para confiar na estabilidade da internet, né, no Brasil, né, principalmente internet mobile aí, celular. E aí, por esse ponto, eu também descartaria, ou seja, não é nem impossível pela questão das informações, que você tem o gráfico ali na tela, beleza, é um gráfico menor, se você tiver um celular grande, né, é mais tranquilo de fazer, mas um celular pequeno também já fica meio complicado. Então, assim, daria para fazer pelo ponto de vista da informação ali na tela, do gráfico na tela, porém, inviabilizaria ou seria muito arriscado do ponto de vista da conexão. Agora, nem só de day trade vive o mercado. Day trade é muito legal, de vez em quando eu faço alguma coisa com uma fatia menor do meu capital, né? Inclusive, né, recomendo aí o canal do Rodney Dias, Trade na Mão. Para mim, é o maior operador de dólar do Brasil, talvez até do mundo. Realmente um cara muito responsável, um day trader que cuida do risco, gerencia o risco e te ensina isso. Se você tem interesse em aprender, vai lá no canal dele, dá uma olhadinha lá. Então, só procurar no Instagram Rodney Dias ou aqui no YouTube Trade na Mão. Agora, quando a gente fala de operações de renda segura, né, se você não sabe, né, que é o foco aqui do canal, são operações que têm um prazo maior, de duração maior. Então, a gente poderia colocar na categoria de operações de swing trade. Por quê? Você não vai abrir e fechar a operação no mesmo dia. Só por esse simples fato, você tem mais tempo, você não precisa dar velocidade. E aí já fica muito mais fácil. Então, as operações de renda segura, mesmo as que são realizadas com ações e opções, ou somente opções, elas podem sim, algumas delas, não todas, e aí já vou explicar o porquê, serem realizadas por um celular, por exemplo. Então, por que eu estou falando isso? Porque muita gente trabalha, né, não tem tanto tempo disponível, ou tem empresa, tem um comércio, né, ou é funcionário de uma outra empresa e quer sim fazer seu dinheiro render aí melhor do que estaria rendendo na renda fixa, porém também não tem o tempo necessário para acompanhar o mercado de ações, que é um problema sério, né? O mercado de ações é muito volátil, varia muito, né? Renda variável em geral varia. Então, as operações de renda segura, elas vêm para preencher justamente essa lacuna. O que é isso? São operações mais estruturadas, né, envolvendo ações e opções, que tem uma alta probabilidade de sucesso, uma alta taxa de segurança, e você pode compará-las, né, não do ponto de vista, não é renda fixa, né, veja bem, tem risco, né, se você estudar aqui comigo, você vai entender quais são os riscos, como se defender, né, como tem riscos maiores e menores, como correr os riscos menores, né? E se no caso de acontecer aquele cenário ali que você não previu, como fazer para sair positivo, ganhando. Mas sim, essas operações não dá nem para você comparar com investimento direto em ações.
elas têm muito menos volatilidade, muito menos risco. Então, assim, não são todas as operações do método Renda 20X, que é o meu método, né, o método da renda segura, que você pode fazer pelo celular, porque tem operações que são mais complexas. Você vai precisar de um computador, de uma plataforma de execução que a gente chama de robô, por exemplo, um PNT ou um Profit Chart da vida, que estão mais preparadas para executar simultaneamente ordens de compras e vendas em 2, 3, 4 ativos diferentes de forma simultânea. Mas essas são as operações mais sofisticadas lá do final do método e tudo mais. Essas não são a que você faz no dia a dia, o feijão com arroz, né? Vamos dizer assim, não são as operações básicas de renda que você pode fazer todos os meses. Então, sim, com um celularzinho, uma vez por mês, se você quiser, com 5 minutos, 10 minutos no máximo, você vai ali, clica no botão, aperta e você consegue sim fazer uma operação de renda mensal, de renda instantânea. O dinheiro entra em um dia útil seguinte ali na sua conta, né, o resultado daquela operação já entra ali para você, e aí aquela operação vai durar um mês, por exemplo. Pode durar 30 dias, 20 dias, dependendo da distância que você fez até a data de vencimento. É uma operação tranquila, você tem um mês, né, de validade na operação para fechar ela, não precisa olhar todo dia, não precisa se preocupar. Então sim, é totalmente viável, é perfeitamente realizável você fazer uma operação de renda segura. E inclusive, então, eu vou fazer uma agora, vou mostrar aqui para vocês. Enquanto eu faço, vou gravar a telinha aqui do meu celular, mesmo mostrando para a câmera, para vocês entenderem, terem uma ideia, uma dimensão de como é tranquilo de fazer. Vamos lá? Então aqui, galera, por exemplo, eu estou com R20X, que é o meu software, tem aqui as estratégias, eu vou escolher a renda instantânea, vou procurar aqui uma opção para fazer essa operação. Então aqui, por exemplo, essa Petro X 250 ou essa X 233, aqui embaixo, ó, aqui eu tenho a probabilidade de sucesso dela, 85%. Então, bem legal. Aí eu vou lá no aplicativo da corretora, aqui no caso eu uso a XP. Tenho aqui ela, Petro X 233. Eu vou destravar essa boletinha e vou digitar a quantidade. Ó. Clico aqui, 1000 unidades. Ó, tá aqui embaixo a quantidade de 1000 unidades. E agora é só clicar no botãozinho vender. Ó. Pronto. Já executou, a gente vê aqui, ó, foi executado. Eu posso vir aqui no histórico de ordens e observar também, ó. Petro X 233, um K, quer dizer 1000, né? Foram vendidas 1000 unidades por 21 centavos. Então vai entrar R$210 na minha conta. Essa operação tem uma validade de até o dia 21 de dezembro. E aí só lá no dia 18 que eu vou me preocupar em fechar ela. E esse dinheiro aqui já entra amanhã na minha conta. Então viram aí, galera, não é tão difícil, né? Aqui, ó, fiz para vocês agora essa operação. É claro que você precisa entender o que eu fiz, né? O que é uma put, foi uma opção de venda ali que eu vendi, né? Como fazer isso, como abrir a conta. Então siga aí o conteúdo aqui do canal, tem um curso gratuito, inclusive, são 25 aulas para te ensinar esses primeiros passos, né? Abertura de conta, o que é uma opção de compra, uma opção de venda, ação, como fazer isso aqui no celular, no computador, como fazer utilizando o robô também e algumas operações mais básicas de renda segura para você já começar a fazer uma graninha aí no mercado, 20 vezes mais do que você teria numa renda fixa ou numa poupança, por exemplo, e sem abrir mão da segurança. Então, se gostou, deixa aí um comentário, deixa seu like também, compartilha o vídeo com os amigos e a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu!